No vídeo de hoje eu vou mostrar para você 3 fundos imobiliários bons, baratos e que pagam muitos dividendos, cada um de um setor diferente, só que não são apenas fundos imobiliários como a gente está acostumado a ver no Brasil, são REITs, os fundos imobiliários americanos que vão pagar dividendos em dólares para você. Então, sem mais enrolação, vamos direto ao que interessa. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Rob Correia, analista CNPI, investidor profissional, autor do livro, inclusive, que eu vou deixar o link aqui embaixo para quem gosta de ler, Guia do Investidor de Sucesso no Longo Prazo. Esse livro está na Amazon. Eu estou na Bolsa Brasileira desde 2013 e na Bolsa Americana desde 2014. Não sei se você me conhece faz tempo ou se está chegando agora, mas saiba que nós temos aqui a nossa carteira do canal, que tem hoje 41% investimento em ações. Isso aqui é mundo inteiro, tá? Temos também 30% em renda fixa globalizada e 20% nos fundos imobiliários. É exatamente essa partezinha em cinza que nós vamos conversar hoje, os fundos imobiliários. Mas antes eu quero saber a sua carteira, né? Quando você pensa em renda passiva, se você fosse se aposentar hoje, março de 2022, qual que seria a renda mensal mínima para você falar, cara, agora esse valor entrando todo mês eu tô tranquilo? Escreve aqui embaixo, às vezes é R$2.000, é R$3.000, é R$5.000, é R$10.000, eu não sei, é você que vai me responder. E todo mundo que escrever aqui embaixo vai estar concorrendo a esse maravilhoso livro do John Bogle, novinho, ó, fechadinho, vai direto aí para sua casa, O Investidor de Bom Senso. Esse livro é sensacional e para você concorrer é muito simples. Escreveu aqui nos comentários e acompanhou aqui nos stories do Instagram, pronto, você vai saber se você foi sorteado ou não. Nosso primeiro fundo imobiliário aqui de hoje é este daqui, tá? O ticker dele é VICI. Ele é um fundo imobiliário americano que tem imóveis de cassinos, hotéis e a cerejinha do bolo ali, a joia da coroa é o Caesars Palace. E nós temos ele dentro deste fundo imobiliário aqui. E ele recentemente comprou também o MGM de Las Vegas, sabe quando acontece o UFC e tudo mais, né? Mandalay Bay e tal. E o MGM de Maryland, que inclusive é esse que eu estou aí na foto, tá? Esse cassino aí é bem conhecido nos Estados Unidos, ele fica próximo a Washington ali, é uma região turística, e aí eu lá dentro do cassino dando uma brincadinha aí de perder dinheiro. Não, eu entrei lá para ver, conhecer mais o negócio, eu me interesso bastante sobre o business de cassinos, é um business bem lucrativo, e esse fundo imobiliário aqui, ele tem 43 propriedades, 58 mil quartos de hotéis, sem contar 200 restaurantes, bares, baladas e casas de apostas esportivas. Inclusive, quando eu estava aí no MGM, eu mostrei como é que é a casa de aposta. É fantástico, é simplesmente coisa de outro mundo. Além do Caesar Palace, tem o Hard Rock International, 4 campos de golfe e 34 acres de terra em Las Vegas. Se eles quiserem vender, eles podem vender. Se eles quiserem construir, eles podem construir, tá? Quais são as vantagens competitivas desse fundo imobiliário? 0% de taxa de vacância. Todos os imóveis têm inquilinos pagando aluguéis em dia, ninguém está devendo, não tem inadimplência, não tem vacância. Alta barreira de entrada, cara, você não pode chegar do nada e construir um cassino. Tem que passar por um monte de fiscalização, cumprir legislação, altamente regulamentado os cassinos dos Estados Unidos, e ele já tem esses cassinos dentro da carteira. Então tem uma grande barreira de entrada. E o prazo médio dos contratos deste REIT é 43 anos. Não é nem 5 anos, nem 10 anos, é 43 anos, então é um longuíssimo prazo. Quando a gente vai para os números, dá uma olhada na receita, cara. É aquele típico cenário que os Robin Hooders adoram, né? A escadinha crescendo ano após ano, 2017, 2018, 2020, 2021. Pô, tivemos crise, pessoal, vocês lembram? Os cassinos ficaram fechados e mesmo assim ele conseguiu ter uma boa receita justamente por causa da parte ali de apostas online, mas aí eu falo melhor em outro vídeo. Fluxo de caixa operacional, olha que robusto, olha que sólido, crescente, consistente. Lembrando mais uma vez, para quem está estranhando por que eu não estou falando de lucro, quando a gente analisa fundos imobiliários e quando a gente analisa REITs, a gente não utiliza o lucro. Por quê? O que tem dentro de um fundo imobiliário? Imóveis.
E esses imóveis depreciam todos os anos. Então, quando você soma a depreciação de centenas, dezenas, milhares de imóveis, isso impacta diretamente no lucro. Só que a depreciação não tem efeito caixa. Imagine que você tem um imóvel de 100 mil reais e ele depreciou, por exemplo, 5 mil reais num ano, 5 mil reais no outro. Não significa que você tirou aquele dinheiro do bolso, apenas significa que o imóvel vai depreciando com o passar do tempo. E o mesmo vale para os fundos imobiliários brasileiros e fundos imobiliários americanos. Não significa que o fundo tirou o dinheiro do bolso, apenas significa que veio depreciando. É normal, a gente está falando de imóvel, tá? Então, quando a gente analisa, tem que ser sempre o fluxo de caixa, porque o fluxo de caixa é de fato o dia a dia do negócio, se está dando boa ou se não está. O lucro fica distorcido porque tem a questão da depreciação, igual eu expliquei agora para você. E os dividendos, ele começou a pagar dividendos para os seus investidores a partir de 2018. 2018, 2019, 2020, 2021, aquele crescimento bacana que nós adoramos ver. E a questão da dívida, aqui já vale ressaltar, os fundos imobiliários americanos têm dívida, é bem diferente do cenário brasileiro. Todos eles, todos os bons fundos imobiliários americanos têm dívida. A questão não é, é proibido ter dívida, é bem gerenciado? Vai demorar para vencer essa dívida ou é curto prazo, é muito grande? É isso que a gente tem que ver. Então, quando a gente analisa a dívida dele, não tem nenhuma vencendo em 2022, não tem nenhuma vencendo em 2023 e nenhuma vencendo em 2024. Começa a vencer a partir de 2025, 2026, então é tranquilo, porque vai entrando caixa ao longo do tempo, dá muito bem para pagar essa dívida tranquilamente com toda a geração de caixa que este REIT tem. E quando a gente vai para as métricas, dá uma olhada aqui, ó. Hoje, o índice S&P 500, ele está com um PL, que é uma métrica de valuation, de 21. O nosso REIT está abaixo dessa métrica, né? O PL dele hoje é 16. Outra métrica, o preço-valor patrimonial, o S&P hoje está 4,1. Ele está 1,8, também mais barato que o mercado americano. E o dividend yield hoje do S&P está 1,6, ele está pagando 4,8. Então nessas três métricas você mostra que ele está bem mais barato do que o mercado de valores como um todo, a bolsa americana como um todo. É só importante ressaltar o dividend yield aqui, né? Como qualquer dividendo dos Estados Unidos, existe uma tributação de 30%. Isso a gente tem que ser transparente aqui. Se você gostou dele, você entra lá no seu home broker da Avenue, bota aqui, ó, buscar ativo e coloca o ticker, né? VICI. E aí apareceu aqui, ó, tá vendo? A gente acabou de conversar sobre ele. E ele tem um valor bem baixo de cota, né, cara? É só $27. Então, tranquilamente, você consegue comprar 1, 2, 3. Rob, e se eu quiser comprar metade dele? Beleza, você vem aqui, ó, coloca 0,5 e aí você consegue comprar metade. Você pode ajustar aqui de acordo com o seu bolso. O segundo REIT de hoje é da área de saúde. O ticker dele é OHI. É um fundo imobiliário que tem 960 propriedades e mais de 95 mil camas. E quando eu digo camas é porque a gente está falando de lares, casas para idosos. E às vezes você tem idosos que precisam de mais auxílio, de enfermeiras, tem mais problemas em questão de locomoção e outros que estão mais tranquilos. Então eles têm várias casas para vários tipos de idosos aqui. Aqueles que não precisam de muita ajuda, aqueles que precisam de muita ajuda. Ele pega todo esse mercado, que é um mercado nos Estados Unidos muito grande, com o envelhecimento da população, continua crescendo. Quais são as vantagens competitivas? Os contratos. Mínimo de 5 anos, então temos contratos ali de 8 anos, 10 anos, 15 anos, é a longo prazo. Eles geralmente ganham em cima dos imóveis quase 10% ao ano de aluguel. E outra coisa, 94% dos contratos expiram só após 2022. Então não tem uma grande quantidade expirando aí em 2022, 2023. São contratos de longo prazo, isso traz previsibilidade, mais segurança para o investidor. Além disso, além de ter imóveis e eles ganhar com os aluguéis, eles emprestam dinheiro para quem quer construir essas casas de lares de repouso para idosos ou renovar esses lares. Eles emprestam dinheiro e geralmente eles ganham em média 10,5% ao ano de taxas de juros sobre esse empréstimo. São esses dois business em um só. No longo prazo, a receita líquida dele é bem legal, é uma escadinha bacana. É verdade que teve um momento aqui que ficou meio que estável, né? Mas voltou a crescer aí em 2021. No longo prazo é um crescimento bem legal para o investidor. E quando a gente vai para o fluxo de caixa é sólido, é um fluxo de caixa robusto. Aí em 2021 a gente conseguiu fechar com 722 milhões de dólares. Então
receita muito sólida, muito robusta, o fluxo de caixa idem, e os dividendos não é diferente, né? Os dividendos a gente vê uma solidez no pagamento de dividendos, ele realmente não aumentou de 2020 para 2021 pela primeira vez, ficou o mesmo patamar, ele não diminuiu e não aumentou, mas quando a gente pega é uma constância, é algo que traz bastante segurança para o investidor. Em relação à dívida, dá uma olhada no negócio aqui. Hoje, se a gente pegar toda a dívida dele, cara, ele tem 5 bilhões e 300 milhões de dólares. Tá bom. Só que a maioria vence só depois de 5 anos. Então não é dívida de curto prazo que vai apresentar problemas. Só que quando a gente vê o valor dos imóveis, só os imóveis, tá? 7 bilhões e 500 milhões de dólares. A terra que eles têm, os terrenos que eles têm, é quase 1 bilhão de dólares. Os equipamentos, toda a mobília dentro desses imóveis dá mais ou menos 500 milhões de dólares. Então, digamos, pior cenário possível, que não consiga pagar a dívida com a geração de caixa, tem muito mais imóvel do que dívida, tem terrenos valiosos, tem mobílias, equipamentos valiosos, então a dívida aqui super controlada, sem maiores problemas. Em relação às métricas, ele também está mais barato, PL mais barato que a Bolsa Americana, o preço valor patrimonial também mais barato que a Bolsa Americana e o dividend yield muito acima da Bolsa Americana. Ele está pagando hoje 9,5% ao ano em dólares de dividendos. Então eu venho aqui no meu home broker, coloco OHI e aí ele já apareceu aqui a primeira opção. Esse daqui também é super baratinho para o investidor, né? Ele é só 28 dólares, a mesma faixa de preço do REIT anterior que a gente viu. E o nosso terceiro e último fundo imobiliário de hoje, ele tem o ticker GNL, é um fundo imobiliário que tem 309 imóveis de escritórios, imóveis industriais, tá? Ele está aí com 138 inquilinos de 51 setores distintos da economia em 11 países e 1% de taxa de vacância. Você pega todos os imóveis do fundo, apenas 1% está vago. É muito mais tranquilo, né? E a média de contratos aí 8 anos, então não tem nada vencendo no curto prazo, a maioria não vence no curto prazo. Então ele tem imóveis nos Estados Unidos, que é quase 60%, mas ele tem 20% no Reino Unido, Holanda, Finlândia, França, Alemanha, Luxemburgo, Itália, Canadá, Espanha, ele está bem diversificado. E quando a gente vê os tipos dos imóveis, 42% são escritórios, 54% imóveis de galpões de distribuição e imóveis industriais e 4% de varejo. Ele lembra muito o KNRI com essa divisão, né? Em escritórios e galpões logísticos. E quem são os principais inquilinos? O principal é a McLaren. Quem assistiu a Fórmula 1 na época lá, que era a grande concorrência, a McLaren Ferrari, com o Kimi Raikkonen e com o Michael Schumacher, né? Eu sou dessa época, cara, que acordava cedo para assistir essas corridas. A McLaren é o principal inquilino, mas temos a FedEx também, a ING, cara, a ING é muito famosa na Holanda, enfim, são várias empresas aqui que têm uma capacidade muito boa de crédito. Quando a gente vê os números desse fundo imobiliário, a receita, aquela escadinha maravilhosa que os investidores adoram, né? Crescendo ano sem parar, ano após ano, melhorando seus resultados. Então, selo Robinhood. E aí o fluxo de caixa também, né? A partir de 2015, que teve aquela mudança muito top mesmo nos negócios, 2016, 2017, até 2021, crescimento constante, sólido desse fluxo de caixa operacional. E quando a gente vai para os dividendos, ele teve uma queda. É por isso que as pessoas estão um pouco reticentes com ele. É muito semelhante ao que o pessoal está vendo aí, por exemplo, no cenário aí do Brasil. Poxa, a crise e tal. Cara, ele diminuiu os dividendos por causa da crise. Você lembra o que aconteceu, né? Muitas empresas home office, muitas empresas fecharam suas produções temporariamente por causa dos funcionários e tal. Então, obviamente que isso tudo impactou nos dividendos deste fundo imobiliário. Mas se você acredita que a economia vai voltar como um todo, né? E você viu a qualidade dos imóveis, a qualidade dos inquilinos, além do que hoje ele tem 2 bilhões e 500 milhões de todos os passivos, dívida, enfim, tudo aquilo que tem que pagar para alguém dá 2 bilhões e 500 milhões. Só de construção ele tem 3 bilhões 343 milhões. Caso não consiga pagar a dívida ali com a geração de caixa, tem muito mais imóvel do que dívida, terrenos aí 500 milhões, caixas equivalentes de caixa aí 175 milhões de dólares, então é muito tranquilo, né? Então você percebeu que todos os fundos imobiliários têm dívida, a questão é, é bem gerenciado ou não é? Essa é a grande pergunta. E quando a gente analisa aqui os indicadores, o PL dele é negativo, porque em relação a lucro, devido à crise, o PL dele está negativo, então não tem como a gente comparar, mas o preço-valor patrimonial, olha a diferença, cara, para o S&P, ele está hoje 1.
o S&P está 4%. E o dividend yield ele está pagando quase 11% ao ano em dólares. Eu vou ver aqui buscar ativo GNL. E aí vai aparecer aqui o nosso queridíssimo REIT, a primeira opção. E esse daqui ele tem uma cota mais barata ainda que os outros, né? É só 15 dólares, ó. Tá vendo? Então, cara, tranquilamente você consegue investir neste REIT. Esses 3 fundos imobiliários são bons, são baratos e você pode encaixar eles dentro de uma carteira bem sólida e bem diversificada, exatamente na forma como nós, os Robin Holders, pensamos, né? Uma carteira globalizada, uma carteira que não depende de uma única economia, de um único país e nem de uma única classe de ativos, bem divididos entre ações, fundos imobiliários e renda fixa. Se esse conteúdo foi valioso para você, eu só peço uma coisa, que você deixe o seu like e se inscreva no canal para você não perder mais conteúdos como esse. O nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui, um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo encontro.